Grande esclarecimento técnico. Você encontrará todos os materiais que irei vincular ao longo deste vídeo através dos links na descrição deste vídeo e também siga atentamente as dicas no canto superior direito da tela. Você provavelmente é como muitos assinantes do nosso canal, como muitos novos membros do MMM 2.0, que eu revivi me perguntando quem é você afinal? Qual é a sua ligação com Mavrod? O que você está nos dizendo aqui? Certo. Se eu fosse você, faria exatamente as mesmas perguntas. Sua objeção é razoável? Principalmente hoje no mundo, quando um vigarista dirige vigaristas e vigaristas naturalmente já convivendo com gente, enfim, como dizem, você pode viver como um lobo com lobos. Você não espera mais nada além de engano. Portanto, considero necessário gravar este vídeo, embora já o tenha gravado várias vezes e brevemente, e esta carta esteja pendurada no site. Bem, a repetição é a mãe do aprendizado. Então, quero apenas ressaltar um fato inédito, mas antes disso, uma pequena observação. Se você está convencido de que Mavrod é um fraudador, que Ivan Talokatron é uma pirâmide financeira, é isso. Feche esse vídeo, siga em frente, ligue sua TV favorita, o Channel One, qualquer mídia federal que você assiste. Vá lá, faça mais empréstimos e ganhe dinheiro honestamente. Este é o seu mantra favorito, certo? Precisa ganhar dinheiro decentemente. Mas é um brinde, o que mais há? O queijo grátis só dá na ratoeira e assim por diante. Bem, aparentemente, se lhe oferecerem $1.000, você dirá, é um brinde, pegue pra você, eu não preciso disso. Apresentou diretamente. Mas qual é a questão aqui? Precisa ganhar dinheiro honestamente. Seguindo essa lógica, acontece que em nosso país existem os oligarcas mais honestos e mais trabalhadores. E todos os demais são mentirosos e geralmente preguiçosos, principalmente os aposentados, porque todos nós vemos como a maior parte deles vive no nosso país, certo? Pense nisso quando quiser. Embora você sabe, quando eu estava na 4ª década, eu já estivesse convencido de que se uma pessoa tem uma panela vazia em vez de uma cabeça, então tudo assim, como aveia em uma panela, é muito inútil, especialmente se esta panela for também cheia de buracos. Ok, não é sobre isso agora. Em geral, o que eu quero dizer? Apelo às pessoas que conhecem o verdadeiro valor de Sergei Panteleyevich, que sabem pelo menos, mesmo superficialmente, que ele não é um fraudador, que os seus objetivos, motivos e intenções eram completamente diferentes, diretamente opostos daqueles declarados por estes funcionários, nossos mais honestos do mundo e mídia inadequada. Esse é o tipo de gente, ou seja, os razoáveis, porque todos os outros não conseguem analisar os fatos. Então, na verdade, isso é um fato. Mavrod escreveu uma carta manuscrita sem precedentes. Está, olha, admire. Em que me foi delegada a função pessoal de coordenar grandes somas. Mas não é tanto coordenar grandes somas, mas sim entender que no MMM 2011, tudo que foi investido acima de $10.000 teve que ser acertado em um cronograma de saque, que é quando você pediria ajuda, quais valores e assim por diante. Ou seja, já são decisões táticas com as quais Mavrod coordenou pessoalmente tudo isso. Então é importante não só que ele tenha delegado isso para mim, é importante que em que circunstâncias isso aconteceu. Bem, em primeiro lugar, eu era o chamado 10 milionário no MMM 2011 e Mavrod me nomeou no outono de 2011. O primeiro gerente lá foi Pavel Dunukov. E assim Mavrod me tratou como o gestor de crises, por assim dizer, embora fosse um participante comum. Uma singularidade distinta de Sergei Panteleyevich. Não havia clientelismo nem corrupção. Negócios somente. Esta é uma pessoa incrível. Ele me ensinou tanta coisa que você nem imagina. E tantos princípios em ação que produzem resultados. É apenas um presente do destino. Bem, foi aí que o sistema MMM cresceu e mais uma vez começou a representar uma ameaça ao nosso regime actual. Naturalmente eles aceitaram. E aqui eu gostaria de enfatizar de forma especial que o MMM era legal e ainda é legal hoje. Ou seja, o sistema que revivi não viola a lei. Então aqui os fatos falam por si que não conseguiram chegar ao fundo do sistema. Decidimos influenciar Sergei Panteleyevich. Eles tiraram isso do nada
e criaram aqueles absolutamente ilegais que não têm nada a ver com o Estado de Direito, a lei ou o bom senso. Supostamente, nessas 300 vezes, ele tem 300 multas não pagas de 1.000 rublos cada por ações civis que são absolutamente ilegais. Você pode pesquisar na internet o que Sergei Panteleyevich disse pessoalmente sobre esses processos civis. Não irei para essas selvas agora. Então, supostamente, ele se sentará 300 vezes durante 15 dias. O Togo está lá há mais de 12 anos. Este não é uma prisão nem um centro de detenção. Um regime jurídico diferente. As pessoas chamam isso de bar de macaco, onde as pessoas são presas por infrações administrativas. Ou seja, trata-se de um caos absoluto, indicando diretamente, enfatiza de forma especial, a legalidade do esquema MMM. O que era legalmente impossível de descobrir. Não há garantias, não há promessas. Os mouros são abstratos, as pessoas transferem dinheiro umas para as outras, não há contratos, não há empresa, não há engano, portanto não há garantia. Não há engano por definição. Isto é, a fraude não funciona. Porque esse também é um ponto fundamental. Então revivi o MMM. Essa é uma cópia limpa, técnica do MMM 2011. Com uma pequena diferença que aqui no MMM atual, os capatazes não têm 10 contas. O gestor do TEM atua como coordenador. Ele conecta a pessoa que pede ajuda, mas figurativamente falando, vem de sua aura abstrata, com a pessoa que manifestou sua intenção de prestar essa ajuda. Todos. Um assistente comum transmite os detalhes à pessoa que manifestou o desejo de prestar essa assistência. Todos. Qualquer participante pode se tornar capataz nesse caso. Esta é a singularidade desta estrutura. Ou seja, não existe um banco de dados único, nenhum servidor, centro de controle, nenhuma conta pessoal ou automação. Não há precisamente ninguém. Tudo é pulverizado nas pessoas. Esta é uma estrutura incrível, engenhosa e mega subestimada. Direi ainda mais, o MMM é o sistema mais subestimado do mundo no momento. Acabamos de lavar bem a cabeça? Parece-nos que sim. Bem, você ainda vê como a maioria das pessoas vive. Isso significa que tudo o que orienta essas pessoas não funciona. Precisamos reconsiderar nossa atitude em relação ao que está acontecendo. Você já pensou dessa forma? Pense nisso também. Então, num momento difícil, quando o Mavrod de fato foi imobilizado para semear o pânico novamente, e eles conseguiram, porque tudo terminou em um reinício, que Mavrod não conseguiu estabilizar a situação, naquele momento Sergei Panteleyevich delegou para mim esta é essencialmente uma função pessoal. Eu apenas recomendo fortemente que você pense sobre isso. Portanto, tenho algumas qualidades que o próprio Sergei Panteleyevich Mavrod agiu de maneira semelhante. Ele confiou em mim numa situação difícil. Não é nem uma situação de crise, é uma situação catastrófica. Porque essa prisão foi tão inesperada para ele que, bom, no geral, o que mais há para dizer? Quanto às objeções de Kissinger, bom, tem malfeitores aí que estão fazendo barulho. Quando você faz algo, é normal ter um exército de críticos ao seu redor. Eles sabem bem o que está se passando. Então dizem lá que Mavroni não só confiou em você, mas também escreveu cartas para outras pessoas. Bem, ok, se você escreveu, mostre-me. Afirmo com toda a responsabilidade que esta é uma carta sem precedentes. Não existem mais cartas como essa. Ou seja, se ele escreveu algo processual, no sentido de que quando houve prisões, etc., ao seu advogado, por exemplo. Mas isso não conta. Isso é compreensível. Ele não poderia viver de outra forma. E aqui está uma carta manuscrita, sua fotografia. Além da caligrafia, que não está relacionada, há outra objeção, mas ela não se aplica, pois a carta foi publicada no site de Sergei Fizmornio. Havia vários milhões deles naquela época, em todo o mundo. Que o sistema cresceu tanto que as autoridades já enfrentaram Sergei Panteleyevich para sabotá-lo novamente, desestabilizá-lo, semeá-lo. Então, em primeiro lugar, dezenas de milhões de participantes do MMM 2011 viram esta carta. Em segundo lugar, as circunstâncias eram tais que, antes de Mavrod lançar o MMM 2011, ele autografava livros por dinheiro. Em 2011, comprei 3 desses livros por 1.000 rublos. Ele escreveu desejos e os assinou. Há amostras de sua caligrafia lá. Existem inúmeros deles, esses livros, nas mãos das pessoas. Isto é uma carta, mas qualquer especialista confirma que é a caligrafia de Mavrod. Ele ainda é um cara com pés de galinha, digamos assim. Não há opções aqui. Você pode fazer um exame, pelo amor de Deus. A carta original está disponível no website sergeinefismavrod.com. Você encontrará de tudo lá. Então, o que mais? Bem, muitas pessoas me acusam de me esconder atrás do nome de Mavrod e de usar sua autoridade. Sim, isso é verdade. No sentido de que continuo o seu trabalho com as mesmas intenções.
Desde que comecei como um participante comum e me tornei uma pessoa em quem ele confiava, tenho tudo, absolutamente todos os direitos morais para continuar o seu trabalho. Todos. Faço isso com total responsabilidade e compreensão. Na verdade, por que preciso disso? Bem, leia o aviso na Bavria.com. Deixe-me intrigar você um pouco. E nos últimos parágrafos, escrevo em texto simples porque preciso disso. Pense em tudo isso. Tinha mais algo a dizer, sim. Ah, sim, sobre a ferramenta do trabalhador. Esse do MMM é uma ferramenta de trabalho. E esse é o raciocínio do tipo, sem Mavrod, nada vai funcionar. Não sou Mavrod, em resumo. Então, é possível que algo dê certo para mim só por causa disso. Afinal, nada deu certo para Mavrod. Ele morreu e ainda não levou o assunto a um fim vitorioso. Visto que, repito, não sou Mavrod, isso significa que tenho uma chance. Isso significa que farei algo diferente do que ele fez. O mais importante é isso também. A mesma hereditariedade biológica, mas também variabilidade para a sobrevivência da espécie. Veja, as pessoas que são amigas da ciência entendem perfeitamente o que acabei de dizer. Depois, o próprio processo de desenvolvimento. Quero dizer, olhe ao redor. Aqui tem um abajur, uma cadeira, um laptop, um telefone no qual gravo. E eu não criei nenhuma dessas ferramentas. Pense bem, aqui está você. A cada momento, você usa algumas ferramentas que você não teve nada a ver com a criação. E daí, se o fato de você não tê-los criado impede você de usá-los. Se você não criou o motor de um carro, pela lógica, não pode dirigir esse carro. O próprio desenvolvimento envolve o uso de ferramentas já criadas. Todas as conquistas da humanidade devem ser usadas para se desenvolver ainda mais. A coisa óbvia está na superfície. Você não pensou mesmo assim? Pois bem, são estes que dizem que parece que só com ele o MMM é possível. O mesmo que dizem que um carro, você só pode dirigir um carro se você criou o motor, se você criou esse carro. Mas esse é o mesmo mecanismo. É só social e financeiro, não dá para mexer, como um motor, por exemplo. E isso te confunde um pouco. Vocês estavam se tornando pessoas de petróleo, principalmente. Parece que ele não confiava em você para nada. Não é questão de ser mais alto ou legal, é apenas um fato. Não. Esta é selvagem. Eu ficaria feliz se o chefe fizesse tudo por minha causa. Sou o primeiro interessado nisso. Porque tirando os problemas, toda essa minha ideia não me traz nada de pessoal. Acredite em mim. E daí? Sim, é isso. Estude como funciona o sistema, leia os avisos, minhas recomendações, que chamamos de regras. E agora considere tudo o que eu disse. Que essas circunstâncias são um fato seco, como motivo de reflexão para vocês, para pessoas razoáveis que conhecem o valor de Sergei Pantelevich. Que ele confiou em mim, e não apenas confiou em mim, mas em um momento difícil. Podemos fazer muito.